Olá, como é que você está? Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu coração, sobre a tua vida, durante essa semana que nós iniciamos com as nossas devocionais, sempre nas segundas-feiras, iniciando com a nova reflexão, com a nova temática. E durante essa semana agora nós iremos falar sobre o poder, na verdade sobre a tentação do poder, que é algo que as pessoas desejam tanto e hoje, né, mais do que nunca, está muito em evidência. As pessoas desejam muito conquistar isso, ter isso, e colocam isso como um grande objetivo da sua vida, ter poder. E a gente vai pensar a partir da história de Cristo, né, na tentação de Cristo lá no deserto, e trazer algumas verdades muito especiais. E eu espero que durante toda essa semana você reflita sobre a importância dessa temática, pensando a partir da experiência de Jesus Cristo, né? A gente tem sempre trazido as Escrituras Sagradas como referencial para tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E os objetivos das reflexões dessa semana, no primeiro plano, é refletir sobre as várias tentações que o mundo nos apresenta e a forma como Jesus e Satanás lidam com essa questão do poder. A partir desse momento, dessa cena exclusiva lá do livro de Mateus, no capítulo 4, a gente vai perceber coisas extraordinárias e reflexões muito importantes sobre tentação e sobre poder. Apresentar também a forma como Jesus lidou com essas tentações e como ele as venceu. Você vai ver que de uma forma muito interessante e valiosíssima para os nossos dias, Jesus venceu todas essas tentações, principalmente a tentação de conquistar tudo aquilo que Satanás lhe oferecia. E também trazer ao coração das pessoas a importância do conhecimento da palavra para vencer todos os desejos que o mundo oferece, principalmente relativos ao poder. Então você vai perceber que Jesus combate todo esse desejo, toda essa tentação, toda essa loucura de querer ter o poder e dominar tudo. Jesus vence com a própria palavra. Então o conhecimento da palavra é fundamental. E a gente precisa ter Jesus como um modelo a ser seguido, de como vencer todas essas tentações, principalmente de ter o poder no mundo, tá? Então a minha devocional tem como temática o poder de Deus e o poder de Satanás, né? As várias faces da tentação. Então nós iremos refletir durante toda essa semana, principalmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de 1 ao 11. Tem reflexões maravilhosas, além de outros textos também que nós vamos trazer, tá bom? Então fixe nesse texto, leia com muita tranquilidade, que tem verdades muito profundas para o teu coração. É o capítulo que fala da experiência de Jesus, né, após ser levado pelo Espírito para ser tentado no deserto por Satanás. Então essa tentação no deserto revela uma diferença enorme entre o poder de Deus e o poder de Satanás, e você vai entender como é que isso funcionou dentro da narrativa bíblica. Outra coisa importante também para a gente compreender é que Satanás, você vai perceber no texto, que ele quer forçar uma obediência. Ele quer deslumbrar, ele quer destruir. Mas o estilo de Jesus, você vai perceber que é processual, é forma suave. Né? Ele não força a gente a querer viver uma experiência ou a querer conquistar tudo aquilo. Tudo com Deus, ele é processual e traz mudanças profundas na nossa vida. Ele não nos força absolutamente nada. Tudo aquilo que Deus, através do seu Filho, coloca na nossa vida é através da obediência, é através do desejo do nosso coração, é através do livre-arbítrio. Então a gente pode escolher ceder ou não essas tentações que o mundo oferece. Infelizmente, a realidade hoje do mundo, e para minha tristeza, lógico, e a de muitas igrejas hoje, é que as mesmas estão recorrendo a esse estoque de Satanás, né? Que é de manipular para tirar proveito. É uma tristeza muito grande. Eu, como pastor, como teólogo, né, vejo isso acontecer também dentro dos nossos arraiais. As pessoas que acham que têm o poder, que detêm o poder, principalmente o conhecimento, elas acabam usando disso para manipular as pessoas. Né? Jesus usou da palavra, né, para combater. E hoje, infelizmente, essas pessoas que acham que detêm o poder nas suas mãos usam a palavra para manipular a coisa que Satanás fez, e essas pessoas também hoje são levadas, muitos pastores, muitos homens que se dizem de Deus, estão usando dessa palavra para manipular, como o próprio Satanás fez. Então o poder de Deus, na verdade, ele é interno e não é coercitivo. Ele não força, ele convida. Jesus sempre está convidando eu e você para vivermos de uma forma diferente, mas Satanás o tempo todo manipula, força, coloca em dúvida.
tá certo, você para poder servi-lo nos seus propósitos. A ideia de Deus, na verdade, é de transformar gentilmente de dentro para fora, deixando conosco a decisão de amá-lo ou não. Conquistar ou não as coisas terrenas não pertence a nós, porque nós temos que pensar nas coisas que são do alto, desse poder que vem do alto sobre as nossas vidas. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Está lá em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. Nada forçado presta, a gente sabe muito bem disso. Se você olhar com clareza o texto de Mateus, no capítulo 4, você irá perceber Satanás instigando, oferecendo, forçando e colocando em dúvidas o próprio poder de Jesus. E Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo todo o poder, toda a autoridade, Jesus não usou desse poder. Ele quis mostrar que o poder que habita em nós é interno, é o próprio Espírito Santo. Mas Jesus resiste ao próprio poder e à autoridade para nos ensinar que podemos resistir às propostas do mundo, que são muitas e que muitas vezes enganosas, que leva a gente à perdição. Parece tudo perfeito, tudo bonito, mas o final é a queda e muitas vezes a morte. Então, tudo que Satanás ofereceu para Jesus era muito tentador, desejável, principalmente para os nossos desejos de poder, mas Jesus venceu pela palavra. Se a palavra de Deus, tão pouco conhecida por nós, for mais lida e compreendida na sua essência, certamente venceremos o mundo e tudo aquilo que nos é oferecido. Quanto mais conhecermos Jesus, a palavra, mais nos impressionaremos com as suas atitudes diante daquilo que a maioria de nós não resiste. O poder é uma tentação irresistível, muitas vezes, pois nos coloca no lugar de domínio. Lugar esse que Jesus nunca buscou, mesmo sendo dono de tudo. Por que a gente não segue o exemplo de Jesus? Ser um pouco mais humilde e desejar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Que a traça e a ferrugem come. E esse poder aqui é muito transitório, é muito passageiro. Mas aquilo que nós recebemos de Deus é eterno. E é isso que precisa habitar no nosso coração, tá bom? Fica a mensagem dessa semana como um despertar para uma vida simples, onde resistir às cobiças, principalmente da carne, dos olhos e dos bens, seja o caminho para nos parecermos mais com Jesus de Nazaré. Tá bom? Jesus simples, humilde, que nos ensinou muito sobre domínio e sobre poder. Tudo isso ele tinha, mas ele abdicou disso para que eu e você nos tornássemos parecidos com ele, tá bom? Então não corra atrás de poder, de domínio, de riquezas e de tudo aquilo que os olhos desejam, que a mente deseja e que muitas vezes penetra o coração e passa para ser um processo autodestrutivo, tá bom? Siga o exemplo de Jesus e você vai ter uma semana feliz e abençoada. Tá aí o convite. Muito cuidado com a tentação do poder, tá certo? E com todas as tentações que o mundo oferece. E que Deus abençoe tua vida nessa semana, em o nome de Jesus. Amém.